Meu querido irmão, meus queridos, a câmera bem quietinho, coração aberto, mente aberta, porque a palavra do nosso Deus será lida e proclamada. E que Deus possa falar de forma poderosa aos nossos corações através do seu servo. Amém, queridos? Que vamos orar uma vez? Deus bendiga que o teu servo, Pai, que ele seja um instrumento em tuas mãos para proclamar a tua palavra de maneira poderosa, Pai. Usa o teu servo, Pai, e dê a nós um coração e mente abertos para poder ouvir a tua palavra, entender e compreendê-la, para colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. É um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui junto com os irmãos, revendo os irmãos, mesmo a gente sendo da mesma família, do mesmo corpo de Cristo, mas como nós estamos mais empenhados lá no trecho 3, né? Às vezes a gente fica um pouco desconecta aqui dos irmãos aqui de cima. Mas nós somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, amém? E eu fico muito feliz em compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor, em poder aqui estar em união com vocês e ver também pessoas novas. Sejam muito bem-vindas, é um prazer conhecer vocês. Eu sou o seminarista Wellington, que Deus muito abençoe as nossas vidas. Eu estou aqui com a minha esposa, Rahabe, e o meu furacãozinho que já foi para a salinha das crianças. Amém. Amém, queridos? Queridos, então, sem mais delongas, eu convido vocês a colocarem em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem estava aí no momento de oração da nossa igreja aqui, ouviu aí o texto que nós vamos ler. Então nós vamos ler Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 até o 30. Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Como o nosso querido irmão Jaime falou aqui antes, né? Vamos estar bem atentos à palavra do Senhor, porque Deus tem algo a falar no nosso coração nessa noite. Você crê nisso, querido? Amém. A palavra do Senhor está sendo lida, vai ser exposta, e Deus falará aos nossos corações. Amém, Senhor. Então, Romanos 8, do 26 em diante, diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de poder estar na tua casa. Amém. Louvando o teu nome, agradecendo o Senhor, adorando o Senhor, agradecendo porque o Senhor é santo. Amém. E nesse momento é o momento mais importante do culto, onde nós vamos ouvir a tua voz, nós seremos confrontados pela tua palavra, e assim nós seremos mudados para sermos semelhantes ao Senhor. Amém. Fique conosco nessa noite, nos abençoe, é o que nós pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, então, tem uma história que eu ouço desde pequeno. Fala que em um pequeno vilarejo havia duas casas que eram muito próximas uma da outra, e o muro de separação entre elas era muito baixinho. Então, da janela de uma casa dava para ver a outra casa. E essa casa, uma dessas casas
trouxe um casal muito novinho para essa casa. E casal novo, todo mundo aqui que é casado já foi casal com um casalzinho novo, né? É tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo bem limpinho, perfumado a casa, não é verdade? A gente tem esse zelo nos primeiros dias, depois a gente dá uma descansada, a gente, vamos falar da moça depois. Mas esse casalzinho novo estava nesse primeiro amor ainda, vou lavar as coxas, vou limpar tudo limpo, deixar tudo limpinho. E essa outra casa, onde já tinha uma família morando, essa senhora, ela pegava para lavar louça e tinha uma janela de frente com ela, assim, para a pia para lavar louça, que dava a visão para outra casa. E ela lavava a louça e ela via aquela mocinha novinha colocando as roupas para estender no varal. E ela falava: nossa, essa menina não sabe lavar roupa, não. Os lençol encardido. Será que eu vou ter que ensinar ela? Ela lavando louça. Que negócio encardido, sujo. Será que a máquina dela está estragada? E isso passou dias, semanas e meses. E um dia essa senhora precisou viajar. Ela viajou sozinha e o seu marido ficou em casa. Seu marido estava de férias. E homem, quando ou o homem não faz nada, ou o homem arruma alguma coisa para fazer nas férias. Ou é um ou é outro. Eu preferi nessa férias ficar quietinho. Não fiz nada, fui viajar, fiquei quietinho para descansar. Mas se eu estivesse em casa, eu tinha muita coisa para fazer. Então esse homem começou a limpar a casa. Vou lavar a janela, vou aparar a grama, vou tirar a crosta de lodo que tem na calçada, vou dar uma geral, vou fazer um agrado para minha esposa. E queridos, nós, voltando para o texto aqui, nós precisamos entender um pouco do contexto daquilo que nós acabamos de ler. Então o livro de Romanos, a carta aos Romanos, é um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento. Paulo ele vai abordar muitos temas ali, porque a comunidade, a igreja que ele estava escrevendo essa carta era composta de judeus e gentios, gentios romanos. Então todo judeu é muito inteligente. Então o apóstolo Paulo teve que falar com eles na mesma altura. E os gentios romanos também não estavam muito atrás. Mesmo que eles não servissem ao mesmo Deus, eles eram muito inteligentes. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com alguns pontos importantes e pontos teológicos que nós hoje podemos entender um pouco melhor. E o livro de Romanos também é composto por 16 capítulos, certo? Tá certo ou tá errado? 16 capítulos, confere aí, porque senão o seminarista aqui ainda fala coisa errada. Confere aí, tem 16 capítulos? Acho que sim, hein? Então vamos lá. E ele pode ser dividido em 6 partes. Acompanha comigo, olha só, Romanos de 1 a 3, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da salvação pela fé e destaca a universalidade do pecado, e ele fala isso por conta dos judeus. Os judeus, eles pensavam que só porque eles eram da linhagem de Abraão, eles faziam parte da aliança, eles não tinham pecado. Ele era um povo escolhido, então tudo bem. Mas o apóstolo Paulo então ensina eles que o pecado estava em todo ser humano, não somente nos judeus e não somente nos gentios, mas em todos nós. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo explica a justificação pela fé e a paz com Deus. As duas coisas importantes na vida de um crente que não podem andar separadamente, mas unidas, porque nós fomos justificados por Deus e por conta disso nós temos paz com Ele. A partir do capítulo 6 até o capítulo 8, nós vemos que Paulo discute a vida no Espírito e a liberdade do pecado. Queridos, quando nós somos libertos do pecado, não quer dizer que você é uma pessoa livre, jogada ao vento para fazer o que você quer. O apóstolo Paulo ele usa uma expressão aos irmãos coríntios que é doulos. A palavra doulos tem o sentido de uma pessoa que pertence a alguém e deve viver de acordo com a sua vontade. Nós fomos libertos do poder do pecado, mas nós nos tornamos escravos de Cristo. Queridos,
Eu quero ser escravo de Cristo para sempre. Porque eu vivo uma alegria constante, não uma alegria passageira. Porque eu vivo em paz, e uma paz constante, não uma paz passageira. Eu tenho certeza para onde eu vou se eu morrer daqui a pouco, ou quando eu morrer. Eu tenho uma segurança. Eu não sou inseguro em relação àquilo que me espera depois que eu morrer. Então eu prefiro ser escravo do Senhor Jesus. E esse escravo não é uma escravidão onde você é amarrado, escoteado, como a gente vê na história, né? Mas é um escravo que vive para agradar o seu Senhor. E Jesus, Ele é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo ensina isso. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo aborda a questão da eleição e do destino de Israel. O apóstolo Paulo não está pegando leve com esses irmãos, não. O apóstolo Paulo está pegando firme com eles ali. Do capítulo 12 ao capítulo 15, o apóstolo Paulo fornece orientações práticas sobre a vida cristã e a relação com os outros. Imagine, um judeu puro, vivendo com gentios. É nunca que eles iam se dar bem, né? Porque o judeu tinha aquela coisa, eu não posso me contaminar. Mas por conta do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Judeus e gentios, gregos e romanos, nós somos parte do corpo de Cristo agora. O apóstolo Paulo está ensinando isso. E, para terminar o capítulo 16, Paulo conclui a epístola com saudações e recomendações. Mas focando agora no capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do versículo 26, que é a perícope que nós acabamos de ler, Paulo começa a dizer sobre a intercessão do Espírito pela igreja. Irmãos, para mim, essa é a melhor parte da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia é ótima, é maravilhosa. Mas essa parte que mexe comigo. Porque nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é um Deus presente em nós. No versículo 26 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer isso para esses irmãos romanos, que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Então, queridos, não é só nas nossas fortalezas, quando nós estamos firmes na fé, quando nós estamos com tudo bem, mas Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E quando a gente vai pesquisar o porquê que ele está falando sobre o sentido da palavra assistir, que Ele nos assiste, o sentido aqui é que o Espírito ele trabalha lado a lado com a gente. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando isso? Que ele nos assiste em nossas fraquezas? Ele vai explicar. Porque nós não sabemos orar como convém. Como assim nós não sabemos orar? Nós não oramos aqui o culto inteiro? Até agora há pouco nós não acabamos de orar? Queridos, nós, por conta do pecado, nós temos um déficit. Outrora, quando nós tínhamos Adão e Eva lá atrás, eles tinham uma relação perfeita e íntima com Deus. Mas infelizmente eles preferiram pecar. E essa comunhão, esse relacionamento entre o homem e Deus acabou. Por conta disso, o apóstolo Paulo está falando que o Espírito ele nos assiste em nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém. E por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é lindo, irmãos? Nós somos tão decadentes, tão fracos, mas existe um Deus lado a lado conosco, que nas nossas fraquezas, quando nós não conseguimos fazer mais nada, Ele intercede por nós, e não é de qualquer maneira, mas com gemidos inexprimíveis. É um choro que ele não consegue dizer palavras. Alguns teólogos dizem que esse gemido é como se fosse a dor de um parto. Queridos, todas as vezes que o Espírito Santo olha para nós e vê que nós estamos em fraqueza e que a gente não consegue orar, Ele geme. Que esse gemido é um gemido inexprimível, mas Ele está intercedendo por nós ao Pai. Nós devemos sempre olhar para o Espírito Santo e ver que Ele é o nosso amigo.
Ele está conosco. O apóstolo Paulo ele vai mais adiante dizer que ele explica o porquê que é necessário isso. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não conseguimos interceder por nós mesmos. Nós não conseguimos resolver o nosso problema com Deus. Qual é o nosso problema com Deus? O pecado. Por isso ele intercede e ora por nós. E mais adiante, o versículo 28, o apóstolo Paulo, ele vai falar um texto muito conhecido por nós, né? Ele vai falar o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí a gente aprende desde pequeno, não é verdade? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, amém, aleluia. Às vezes a gente usa esse versículo como um talismã, um objeto de sorte. Eu vou fazer alguma coisa, tá? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aqui, ó. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Então eu vou fazer isso, tudo vai dar certo. Irmãos, nós não podemos olhar somente para um versículo isolado. A nossa igreja segue os 5 solas. Um deles é sola escritura, que é somente a escritura. Mas não é um versículo isolado. Nós temos que ter a nossa mente que é toda a escritura. E o versículo continua. O versículo continua dizendo o seguinte: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o nosso propósito. As coisas não vão cooperar bem no seu propósito, mas no propósito de Deus. Nós precisamos entender isso. E o versículo chave que nós vamos trabalhar nessa noite é o versículo 29. Acompanhe comigo e nós vamos ler mais uma vez. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, nós vamos tratar aqui nessa noite sobre o que fazer para ser semelhantes a Cristo através do Espírito Santo. Porque para ser semelhantes a Cristo, nós por nós mesmos não conseguiremos. Nós precisamos da intercessão do Espírito. Esse Espírito que está conosco. E nós vamos ver o que fazer para ser semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, para ser semelhantes a Cristo, é necessário ser conhecido. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu. É importante porque, como é um tratado teológico, o maior tratado teológico, tem algumas coisas que nós não conseguimos entender. Algum de vocês pode estar pensando assim, como eu pensei, mas Deus não conhece todo mundo? Que papo que é esse? A Bíblia fala que Deus amou o mundo todo. Não estou entendendo agora. Nós vamos entender juntos. O apóstolo Paulo está falando sobre um conhecimento não do presente, não sobre quem você é agora. O apóstolo Paulo está falando sobre um conhecimento de antecedência, antecipado. É a expressão que ele fala de antemão. No Salmo 139, 16, Davi vai dizer o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus te conhece antes mesmo do seu pai e da sua mãe pensar em existir. Deus já te conhece. E se você mesmo, essa pessoa chamada por Deus, saiba que os teus dias estão escritos no livro da vida. Isso é bênção para nós. É assim que a gente consegue ser semelhante. Nós temos essa certeza. O que fazer para ser semelhantes a Cristo? Ser conhecido. Não daquilo que a gente faz, mas porque Ele nos conhece primeiro. O apóstolo Paulo também vai continuar dizendo que, principalmente aos judeus, sobre o conhecimento de Deus sobre toda a humanidade.
Os judeus achavam que só eles eram parte da aliança com Deus, e realmente, antes de Jesus, era só os judeus mesmo. Mas através de Jesus, depois que Jesus morre e ressuscita, nós temos livre acesso a sermos conhecidos de Deus. Jesus vai falar isso inúmeras vezes: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me ouvem, e elas reconhecem a minha voz. Em outra parte, Jesus vai falar para os seus discípulos assim: não vão, porque existem muitas outras ovelhas do meu Pai. Nós somos esse povo. Nós temos um compromisso, e esse compromisso é ser parecido com Cristo. Quero questionar uma coisa para você, no seu coração. Você tem sido conhecido por Deus por qual motivo? Pelas boas obras de obediência que nós fazemos, porque todo cristão precisa obedecer a palavra de Deus? Ou você tem sido conhecido por Deus também pela desobediência? Deuteronômio vai falar o seguinte: eis que eu ponho diante de vocês o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Como nós estamos sendo conhecidos por Deus? É uma pergunta para ficar no nosso coração. E se você tem respondido de uma forma pejorativa no seu coração, meu irmão, esse é o momento de você começar a se reconciliar com Deus. Aqui, enquanto eu estou expondo a palavra de Deus, é o momento de você abrir o seu coração para se reconciliar com Deus. Faça isso. Com isso nós vamos para o segundo ponto. Para sermos semelhantes a Cristo, é necessário ser predestinado por Deus. E vamos lá. Que tema complicado. Queridos, predestinação é um tema muito complicado no meio cristão. Muita gente acredita, outros não acreditam. Aí começa essa bagunça, sabe assim, diz entre os irmãos: ah, não, porque eu quero, não, porque você não quer, não, porque eu sei, não, porque você não sabe. É aquela briguinha toda de irmão. Irmãos, eu estou falando sobre predestinação porque o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Então eu não posso ir além do que ele falou ou recuar naquilo que ele falou. Se ele falou sobre predestinação, vamos falar sobre predestinação, mesmo que esse assunto seja muito polêmico no nosso meio. Mas a predestinação ela é falada em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Quantos aqui conhecem João 3,16? Levante a mão. João 3,16. Pode levantar sua mão se você conhece. Vamos recitar juntos então? Vamos lá? Porque Deus Então, João, ele está falando uma coisa incrível que Jesus falou. Ele escreveu uma coisa que Jesus falou. Essas são as palavras de Cristo, tá? Então Jesus vai falar assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou o mundo, todo mundo, não parte dele, mas todo mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Aí vem o ponto principal: para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem não vai perecer é aquele que crê. E a predestinação é para aqueles que creem. É por fé. É por fé que nós somos justificados. É por fé que nós somos salvos. Ué, qual é o problema em falar sobre predestinação? Se você crê em Jesus com toda a sua alma, com todo o seu ímpeto do seu coração, irmão, fique tranquilo. Tu é predestinado, cara. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Porque eu creio em Jesus, então eu não serei descartado. Eu não vou perecer. É a palavra de Deus. Se ela é viva, se ela é poderosa e verdadeira, por que ter medo? Não precisa ter medo. Outra coisa que o apóstolo Paulo está falando sobre a predestinação: a predestinação ela tem um objetivo, de acordo com o texto que nós lemos. E esse objetivo é ser conforme a imagem de Jesus.
Olha que ponto incrível que o apóstolo Paulo vai falar. Sermos predestinados com Cristo é entender que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Eu pergunto de novo para você: como tem sido a sua vivência? Você tem se parecido com Cristo? Ou você quer se parecer com você mesmo? E eu quero dar um exemplo aqui sobre o que Pedro vai falar, sobre o casamento. E é muito importante nós falarmos sobre isso. O que Pedro vai falar para os maridos? Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um exemplo claro de como nós devemos ser parecidos com Cristo. Se para nossa esposa, maridão, você precisa entregar a sua vida, protegê-la, sustentá-la, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, qual é a dificuldade de ser semelhante a Cristo? Em todo momento, eu e você precisamos nos dedicar em sermos parecidos com Cristo. Não é uma coisa fácil. Se eu falar para você aqui que é fácil, eu vou estar mentindo. É muito complicado. É muito difícil deixar os nossos desejos, as nossas vontades, nossos ímpetos carnais, falar não para isso, para viver uma vida com Cristo. Abandonar aquilo que é bom, porque o pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém cometia. Largar aquilo que é bom para viver com Cristo, uma vida de morte. E é matar a carne todos os dias. Nós falamos isso hoje na nossa meditação diária pela manhã. Porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém. Não tem outra solução, não tem outra opção. Se eu e você temos que viver, que vivamos em Cristo. Porque a morte vai ser fichinha. Se eu estou vivendo com Cristo aqui, meu passaporte já está direto. É só ir de ida, não tem volta mais. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. E é necessário que nós tenhamos essa certeza no nosso coração sobre o que eu sou. Será que eu sou predestinado? E para que eu sou predestinado? Para a glória de Deus? Ou para o pecado? Com essa última interrogação, nós vamos para o último ponto, onde nós vamos falar que para ser semelhantes a Cristo, é necessário apontar para Jesus. O apóstolo Paulo ele vai encerrar o versículo dizendo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, a nossa vida, o homem em si, é natural do homem querer apontar para ele mesmo. Porque eu fiz, porque eu faço, porque eu aconteço. Eu sou o cara. Eu faço, eu vou. Vixe, deixa comigo que o pai faz. Não é assim? A gente não é assim? Não só os homens masculinos, mas as mulheres também. Nós queremos apontar para nós. O foco muitas vezes vem só para nós. Mas em todas essas coisas, para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos apontar para Ele. João, quando ele está batizando o povo ali no Rio Jordão, ele vira e fala assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é alguém que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele está saindo de cena. João era muito conhecido, muito temido. Mas quando ele vê Cristo, ele fala: deixa eu sair de cena, porque ele tem que brilhar. Eu já falei com os irmãos aqui em outros tempos, alguns meses atrás, sobre qual é a função, o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi enviado para ele ser a luz, mas para apontar para a luz. O ministério do Espírito Santo é esse. E se eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter isso conosco. Apontar para Cristo. Atos 1:8 vai dizer assim, ó: e recebereis poder do Espírito ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Não é testemunho do Jean, do Jaime, da Larissa,
testemunho de Cristo. É lógico que quando nós vamos falar sobre Cristo, nós falamos assim, porque Deus fez isso na minha vida. Mas está vendo como é que nós apontamos direto para Cristo? Nós devemos sempre colocar Cristo como alvo. Nós não temos nada para oferecer. Tudo isso culmina em Jesus. Toda a nossa vida tem o ápice em Cristo, na sua morte na cruz. Porque a morte de Cristo na cruz é a remissão dos nossos pecados, é a nossa salvação. Amém. Sem isso, eu não sei onde nós estaremos. Sinceramente, não sei onde nós estaremos. Talvez ainda escravos de rituais. Eu não estou falando de ritual oculto, não, estou falando de rituais bíblicos. Porque para expiação do pecado, para perdão do pecado, tinha que oferecer um sacrifício. Tinha que ter um derramamento de sangue. Mas Cristo se ofereceu por mim e por você. Tudo isso volta para Cristo, para sermos semelhantes a Jesus. Nós devemos apontar para Ele sempre. Eu não sei para onde você tem apontado. Eu quero ser muito sincero em abrir mesmo, rasgar o verbo com vocês e dizer que muitas vezes nós preferimos apontar para o nosso erro, para o nosso pecado. Sabe aquele pecado oculto? Nós preferimos apontar para aquilo do que apontar para Jesus. Nós preferimos apontar muitas vezes para um palavrão que a gente solta e é igual doce na boca de criança, e que é tão difícil desvencilhar disso. Talvez os olhos aí que são muito rápidos, olha alguma coisa, na hora que viu, pá, já tropeçou, está esborrachado no chão, no pecado. Queridos, nós precisamos nos esforçar em apontar para Jesus. Eu quero concluir dizendo que aquela moça, aquela senhora que foi viajar, ficou algum tempo fora, ela voltou. E passou-se um dia de descanso, ela, no outro dia, depois do almoço, ela estava lavando o seu prato de novo. Ela olha na janela e ela fala, nossa, que milagre que aconteceu. Aquela moça aprendeu a lavar louça, a lavar roupa. Olha que roupa branquinha. Eu acho que eu vou lá pedir para ela umas dicas, que a minha não fica tão branquinha assim igual a dela. Vou lá. Aí o marido chega, todo felizão, né? A gente faz alguma coisa, a gente quer mostrar para a esposa que a gente fez. Não sei você, mas eu sou assim. Faço alguma coisa, eu falo assim, para você ver o que eu fiz. Sou cheio dessa. A maridão chegou, todo bonitão assim. E aí, gostou? Ela, gostou do quê? Ué, você não viu que eu limpei a janela? A janela nossa estava encardida já. Era tanta sujeira. Ela, então era por isso que eu vi a toalha da mulher toda encardida. A minha janela estava suja, não a roupa do outro. Nós precisamos entender que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Quando nós somos semelhantes a Cristo, algo nosso, a visão que nós temos externa muda, a nossa vida muda. E para sermos semelhantes a Cristo, é preciso ser conhecido por Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus, é necessário ser predestinado. Para ser semelhantes a Jesus, é necessário apontar para Ele, não para a nossa situação, mas para Cristo. Mediante tudo isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você desse uma resposta para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele está aqui. E eu tenho certeza que você foi tocado nessa noite. Porque em alguma coisa nós precisamos ainda melhorar para sermos mais parecidos com Jesus, para sermos semelhantes a Ele. Então você vai responder isso para Ele. E logo após, nós vamos orar juntos para agradecer ao Senhor por essa palavra. Então ora ao Senhor. Fica à vontade.
Senhor, nessa noite nós fomos confrontados pela Tua palavra. Nós fomos indagados, porque muitas vezes, ó Pai, nós preferimos ser semelhantes a outras coisas, aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que é gostoso, é prazeroso para nós. Mas nós entendemos hoje que precisamos, é necessário sermos semelhantes a Jesus. E para sermos semelhantes a Jesus, existem alguns processos a serem passados. Pai, nos encoraje a isso. Nos fortaleça para que a gente possa passar por esses processos e caminhar nesse caminho de santificação e semelhança com o Teu Filho. Nos perdoa porque muitas vezes nós abrimos mão disso para viver o que nós queremos, para viver aquilo que nós achamos que é certo. Senhor, nos perdoa. Perdoa o nosso coração que é corrupto e nos encaminhe através do Teu Espírito Santo, porque é só assim que nós conseguiremos ser semelhantes a Ti, através do Teu Espírito que está conosco, que nos guia por esse caminho de santificação. Fique conosco, Espírito Santo, e nos assista nos momentos de fraqueza das nossas vidas, onde nós nos encontramos sem saber orar como convém. Nos perdoa por sermos tão falhos assim, e o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos perdoa, Senhor, mas nós cremos que somente assim nós conseguimos ter relacionamento com o Pai, porque o Espírito Santo intercede por nós. Obrigado, Espírito Santo. Permaneça ao nosso lado. Fique com a Tua igreja, e que nós possamos a cada dia mais sermos semelhantes a Jesus. Amém. Em todos os aspectos, em todas as horas do dia, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Quando estamos no meio da multidão e também quando estamos sozinhos, que nós possamos ser semelhantes ao Senhor. Amém. Fique conosco e nos abençoe, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, querido.